em Andradina, São Paulo. O valor será destinado à cooperativa de produção agropecuária dos assentados de pequenos produtores da região noroeste do estado de São Paulo, a Coapar. A verba servirá para a construção de uma fábrica de leite em pó. Eu vou contar uma coisa para você. Quando você pega, por exemplo, os anos 80 e até o início dos anos 90, muito se falava de reforma agrária. Né? Quem é um pouquinho mais velho, ou quem pegou pelo menos não Vale a Pena Ver de Novo e já assistiu aquela novela Rei do Gado, vai ver que existia uma glamorização do sem terra, né? O sem terra era um cara trabalhador ali, né? Idealista, tal, e os políticos ligados à questão da reforma agrária, como o próprio senador que é mostrado que é amigo do Rei do Gado, ele que é o Caxias, né? Senador Caxias, ele quer verdadeiramente fazer reforma agrária. E isso fazia sentido na época. Isso é uma coisa que você tem que entender. Reforma agrária partiu de uma coisa verdadeira, de uma demanda que era sensata e fazia sentido. Por quê? Você tinha de fato no Brasil muitos latifúndios improdutivos e você tinha muitas famílias com vocação, isso é muito importante, com vocação para o trabalho agrário, que não tinham terra para trabalhar. Então, de fato, você tem um terrenaço gigantesco vazio, e você tem um monte de família que sabe trabalhar e não tem onde trabalhar. Isso era uma coisa, isso era um cenário. O que aconteceu ao longo das décadas? A Embrapa continuou o seu excelente trabalho. A gente tornou o agro absolutamente mais produtivo. A gente consegue tirar de 1 hectare de terreno muito mais produção do que a gente tirava anteriormente. E a gente saiu, né, ocupando esses terrenos que muitas vezes precisavam de algum investimento para se tornar ultra produtivos. E hoje esses terrenos são ultra produtivos. E aí, essas famílias foram tomando seus rumos. Quem era trabalhador foi trabalhador, quem foi se ajeitando nesse trabalho do agro que só cresce, que é o único setor do Brasil que emprega cada vez mais e que tem mais produtividade, que é tão importante para trazer dólares para o Brasil, para a gente blindar a nossa moeda, por exemplo, de ataque especulativo. Beleza, e tudo andou. E algumas famílias ficaram de fora e alguns vagabundos também ficaram de fora. Tem gente boa e tem gente ruim. A galera que é vagabunda se ligou ao governo Lula, principalmente no final dos anos 90, quando o Lula começou a ganhar muita força, e ele ganhou a eleição em 2002, tá? E aí esses caras ficaram mamando no governo. Então hoje, o MST, que um dia já teve alguma sensatez na sua demanda, estou falando há décadas, 30 anos atrás, hoje é um composto de vagabundos, é uma organização criminosa, é uma organização terrorista, tá? Que serve para dar palco ideológico para esse governo bosta. Entendeu? Então, a reforma agrária um dia ela fez sentido, hoje não faz mais. Tá? E aí o que se faz? E por isso que é uma briga ideológica. Você tem um agro que tá lá trabalhando pra caramba, empregando, produzindo muito, e você tem o Lula de forma ideológica falando, né, para cumprir, para pagar pedágio. Não, a agricultura familiar aqui do MST. Só que a agricultura familiar do MST não se sustenta. Porque eles não têm vocação para fazer o que deve ser feito. Ai, os agrotóxicos, não, os defensivos agrícolas são fundamentais para que o Brasil se alimente e alimente o mundo, inclusive. E tenha dólares, como eu falei. Não, nós vamos fazer aqui uma horta orgânica que o Wagner Moura, junto com o Gregório do Vivier, vão vir aqui fazer uma visita e tirar foto com uma alface. Enfia na sua bunda essa alface. Porque isso aí não alimenta as pessoas. Isso aí é pra você fazer um jantarzinho e tirar foto aí, tá? Pra pôr no teu Instagram e sair na Folha. Tá? E aí, essas cooperativas precisam de quê? De dinheiro público, de imposto, pra fingir que elas estão progredindo, mas não estão progredindo coisa nenhuma. A verdade é essa, né? Desce aí um pouquinho na matéria, deixa eu ver o resto. Também foram assinados 2 decretos de desapropriação por interesse social. Um deles envolve fazenda no sítio Boa Vista, em Americana, com 203 hectares. Onde será criado o projeto de desenvolvimento sustentável Milton Santos. Outro trata de fazenda Caraúbas, em Santa Quitéria, com 3,1 mil hectares. Né? Desce aí um pouquinho. O contrato mais recente voltado à compra de leite em pó somou 5 milhões, a aquisição tal, segundo a própria Conab. Beleza, desce um pouquinho mais. A cerimônia contou, o deputado Paulo Teixeira do PT, tal, anunciou tal, desce um pouquinho mais. Não, sobe aqui, a última frase ali, ó. A fábrica é considerada estratégica para ampliar a produção e reduzir a dependência de terceiros no processamento. Tá bom. Então,
Então é isso, né? Os caras falam assim, o MST já destruía lavouras e matava gado bem antes de uma década atrás. Gente, vamos lá. Que isso, velho? Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu não estou falando que o MST era bom. O que eu estou falando é que o MST surgiu a partir de uma pauta que fazia sentido. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo bem extremo, bem esdrúxulo para você entender. Olha, eu acho que a imigração, né, islâmica na Europa, ela está causando um problema para eles. Aí surge um grupo que vai sair matando muçulmano. Não, cara, pera lá. Matar muçulmanos é errado. Mas realmente existe um problema de imigração que está ferrando. Você consegue separar as coisas? Então vamos lá. O Brasil dos anos 80 precisava de uma reforma agrária. Isso significa que o MST surgir, sair invadindo coisa, matando gado, roubando trator, era algo positivo? Não. O que eu estou dizendo é que ele partiu de uma demanda que fazia sentido. E depois, hoje, essa demanda se esvaiu. Então ficou só a parte ruim. Entendeu? Ah, então tá bom. Vamos lá. Próximo. Vamos falar de política institucional, né? Que isso é outro absurdo, que é só no Brasil, tá? É só no Brasil isso, é só no Brasil. Põe na tela. Governo Lula faz ofensiva final por Messias e negocia cargos e emendas para tentar garantir a aprovação. Você vai... Presta atenção. Você que tá reclamando aí do fim da escala 6x1, né? Ai, nossa, é o fim da escala 6x1. Aliás, reclamando do fim da escala 6x1 não. Reclamando da escala 6x1 e achando que o fim é a solução. Eu não aguento mais trabalhar tanto. O problema... é trabalhar de segunda a sábado. É mesmo? Então deixa eu te falar uma coisa. Você tá pagando imposto, amigão? Você tá trabalhando segunda, terça, quarta, até a tarde para pagar imposto pro Lula jogar dinheiro em cooperativa ligada ao MST e pagar salário de cargos e dar emendas para as pessoas aprovarem o nome dele no STF. Você entendeu qual é o problema do Brasil ou não? Se você trabalhasse 6x1 e ganhasse o dobro do que você ganha, você ia reclamar? Você não ia reclamar. Porque você ia falar, beleza, agora eu estou ganhando dinheiro pra caramba, que é o ideal. Mas não, você é roubado pelo governo, tá? O governo te rouba 40% do teu salário e você está achando que o problema é o patrão que ganha a mesma coisa que você. O governo Lula faz ofensiva final por Messias e negocia cargos e emendas para tentar garantir a aprovação. Sem apoio de Alcolumbre, senadores da base contam voto a voto e prevêem placar apertado. O novo ministro responsável pela articulação política de Lula está à frente da divisão de postos em agências reguladoras. Não é mesmo? Então, os caras estão lá, né? Meu, o que você... Ô, senador Joãozinho Centrão, fala uma coisa pra mim, o que você quer? Quer um cargo em qual estatal? Você quer um cargo em qual agência reguladora? Você quer um cargo aonde? Tá? Você quer quanto de emenda pra votar a favor aqui do Messias? E já que os caras sentiram o cheiro de sangue, às vezes o cara que nem é contra o Messias, ele fala assim, meu, eu voto se você me pagar também. E aí quem é que vai pagar a conta? Você acha que é o Lula? É você, mano. É você, brother. No fim do dia você vai pagar conta de senador que nem é a favor e nem contra Messias, mas tá negociando que falou, o crime é pra extorquir. Então vamos extorquir tudo que der. Entendeu? Só uma coisa. Ô Cluda, como estamos de audiência e like, Mulewski? Estamos com 5.461 pessoas, 2.608. Isso sim é audiência. Agora dá uma pausa. Olha pra câmera e põe a câmera. Vai lá, olha lá. É bom que você ajeitou o óculos e pôs ele exatamente no lugar onde ele estava antes. E aí você vai olhar pra essa câmera e vai falar assim, ó. Repete comigo. Vai? Você que estava me zoando. Você que estava me zoando. Porque eu não assisti Matrix. Porque eu não assisti Matrix. Você já leu O Príncipe de Maquiavel? Você já leu O Príncipe de Maquiavel? Que moral você tem pra me zoar, portanto? Que moral você tem pra me zoar, portanto? Agora, se você entrar no Valete Plus, Agora, se você entrar no Valete Plus, você vai levar o quê? E agora você vai falar bem espontâneo o que ele vai levar. Olha lá, e eu vou mostrar. a nova Valete Judiciário entre as cordas e o Príncipe de Maquiavel. E mais uma coisa, e você que entrar nos próximos 10 minutos vai levar o quê? Baralho Valete. Aê, garoto! Entra no Valete, porra! Vamos lá? Próximo. Os caras zóio de Lula. Você sabe o que é zóio de Lula, né? Não. É quando o cara... Aí ele fica aquela cara... Tem uma música assim. Hã? O Chorão tem uma Não sei. Aí o cara fica com aquele olho vermelho. Vamos lá?
Emissário de Alcolumbre orienta senadores a votar contra Messias. Presidente do Senado nega. Não é mesmo? Né? E é óbvio que os caras estão fazendo isso. É óbvio que tá rolando isso daí. É óbvio que tá rolando. Desce aí, vamos ver o tamanho do nariz do Alcolumbre. Eu sempre me impressiono com esse nariz, cara. Não parece que foi colocado? Não parece que os caras desenharam É um nariz normal. Não é normal. Heloísa, pelo amor de Deus, não é um nariz normal. Nessa foto tá normal. Você vai dizer que nessa foto tá normal o nariz dele. Não, o nariz dele não combina com o rosto dele. Ele tem tipo uma puta cabeçona assim, redonda. É. E de repente tem um narizico assim no meio. Pim. Calma, então. A gente vai pesquisar porque eu quero ver. Davi Alcolumbre. Pera aí, deixa eu escolher a foto. Pega essa da direita, total da direita ali, ó. Essa, vai lá. Vai lá. Cara, pra mim parece nariz normal. Ai. O que você vê de anormal, velho? O nariz dele é muito pequeno pro rosto dele. É um nariz muito, muito pequeno. Ah, sim, tá bom. Mas tirando isso, é só isso? Sim, é só isso. Mas, meu Deus. É que eu sou um cara observador, cara. Ele tá desarmonizado. Meu Deus. Vai lá. Próximo. Próxima? A gente sabe que tá rolando isso, né? E aí, vamos falar do quê? Vamos falar de INSS? Antes de falar de Forcarinho? Antes de falar do Flávio e antes de falar do Renan? Que eu não vejo a hora de chegar no Renan, tá? Delação do escândalo do INSS vira motivo de batalha entre PGR e PF no Supremo. Acordo de empresário Maurício Camisotti foi enviado ao STF há algumas semanas. Olha quem chegou aí, ó. Todo decomposto, hein? Vai lá. Desce aí um pouquinho. Vamos ver o que tem aí de bom. Vamos lá. A investigação do escândalo do INSS completa um ano